tarde, meus lírios, como vão vocês? Todos bem? Olha, eu aqui passando para fazer comentar mais um caso criminal que também faz parte do meu nicho agora, gente. Desculpa eu parecer assim, porque estou com o cabelo um pouco molhado, porque andei na chuva, que tem chovido bastante assim, não como choveu em outros lugares, né, mas aqui choveu bastante também. E eu não quero deixar o canal sem vídeo, porque eu acho que ontem eu não postei nada. E esse ainda vai demorar para ser postado, né? Porque até ficar tudo pronto, dependo da minha filha para fazer isso para mim. Então, já deixa eu me apresentar antes de começar. Primeiro eu quero dizer a vocês que aqui não, a intenção não é desrespeitar ninguém, nem as vítimas, nem os familiares, somente comentar o caso. Espero que vocês gostem, né? E dizendo que eu sou a Dilma Raman, que eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, criei esse canal para ajudar os animais, né? Os de rua que eu cuido e os que eu tenho na minha casa que também foram tirados das ruas. E agora vamos ao que interessa, né? Que é o vídeo. Vou comentar. Eu tenho outros casos para comentar, mas que são um pouco maiores e requer mais pesquisa. Tá bom, gente? Vou botar o óculos, que eu fiz algumas anotações aqui. Hoje eu vou contar uma história que se passa em Cravinhos, em São Paulo, né? O ano é 2016, final de 2016, que envolve uma mãe, um filho, um padrasto e mais algumas pessoas. O caso, não sei se muita gente conhece, né? Esse caso deve ter acompanhado, não é até um pouco recente, né? O caso do Itaberli Lozano. Esse era o nome da vítima, Itaberli Lozano. O padrasto era Alex Cantelli. Ele não tem mais pai, esse garoto, o pai dele já era falecido, mas ele tinha um padrasto e um irmãozinho mais novo do casamento da mãe. A mãe, Tatiana Lozano Pereira. Se é que isso aí pode se chamar de mãe, né? Essa pessoa. Ela não é uma mãe como a gente acha que ela é. Na verdade, isso aconteceu, como eu já disse, em Cravinhos, São Paulo, e o ano era 2016. Primeiro eu vou contar um pouco da história do Itaberli. Tem algumas fontes que têm algumas divergências, né? A gente sabe, né? Cada um interpreta o caso do outro, é contado aqui, é contado ali, é contado lá, né? Acaba que ali, né, nas reportagens, na época também que eu assisti, eu lembro muito bem desse caso. O Itaberli era um menino de 17 anos, ele era gay, assumido, e ele era um menino assim que estava ali, fala, né, que ele, o Itaberli, ele queria se mudar de cidade, né, ir para outra cidade para poder estudar, fazer faculdade, num lugar onde as pessoas não sejam tão taxadas, porque onde ele morava, em Cravinhos, era um município, eu acho. Então ali as pessoas todas eram meio que se conheciam e tinha muito preconceito. É dito como um lugar de pessoas muito conservadoras, né, e muitos não viam Itaberli com bons olhos. Aí falavam que ele era encrenqueiro, que ele brigava com outros meninos, alguns desafetos na rua, mas também é dito que ele se defendia porque ele sofria bullying em razão dele ser um menino gay, né? Então, a vida do Itaberli não era fácil, ele tinha muita desavença com a própria mãe, né? Tanto é que ele se mudou da casa da mãe, né? Que ele tinha a mãe, não tinha mais pai, e foi morar na casa dos avós paternos, que por sinal eles não viam nenhum problema, assim como a mãe via, né? O fato dele ser um menino gay. A avó, né, não gostava muito que ele ia na casa da mãe, que a mãe, ela era uma mulher narcisista ali, que fala, né? Que ela, e também tinha uma coisa que atraía o menino para perto dela, mesmo não gostando do filho. O menino ganhava uma pensão alimentícia do pai, então, né, para ela, ele era tipo um banco. Ela queria ele perto dela, porque se ele saísse de perto dela, ela não teria mais esse dinheiro, né? Então, essa era a jogada dela. Ali é dito que eu vi uma reportagem onde o delegado fala, né, que ela disse assim que ela não suportava mais o filho. Eu não suporto mais ele. Eu li assim a reportagem, né, impressionante, né, terrível aquilo ali. Eu não suporto mais ele, não suporto mais ele porque ele só me faz passar vergonha. Segundo ela, né, segundo a mãe, ela conta várias histórias ruins sobre o filho, né? Mas é porque ela não gostava do filho. O filho não tinha carinho de mãe, ela não tinha afeto por ele, não tinha amor.
Então ela ficava falando que ele levava vários homens para dentro da casa dela, que ele usava coisas ilícitas, entorpecentes dentro da casa dela e que ela já não suportava mais ele, né? Ou seja, ela não queria mais o filho, ela não... Mas quando chegou próximo do Natal, né? Ela querendo, ela convenceu o filho, a segunda, né? As fontes ali, os avós não queriam que ele fosse, o menino fosse na casa da mãe, porque eles tinham medo que acontecesse algo com ele. Mas ele queria porque ele era carente de mãe, ele era um menino carente de mãe. E assim, antes do Natal, eles bateram algumas fotos, depois eu vou mostrar aí para vocês, né? Ele, o irmãozinho, o padrasto, a mãe, com roupas adequadas para o Natal, né? De vermelho. Parecia uma família feliz, família margarina, mas que a verdade ali era bem outra, não existia afeto. O padrasto, eu não sei se o padrasto maltratava ele, mas a mãe sim, a mãe maltratava, a mãe batia, a mãe espancava ele. Aí quando chegou antes do Natal, ela convidou o filho, né, o filho para ir lá. Ir lá na casa dela, passar o Natal com ela, fazendo um enredo todo, né, dizendo que era Natal e que Natal é família, né. Então, mas todos sabiam que a relação da mãe com o Itaberli era muito conturbada, né. Ela agredia o filho constantemente, porque pelo fato dela não, né, não querer que o filho fosse um menino gay, né? Então ele com certeza ele revidava, porque, né, ela conta várias histórias. Uma história, né, antes dela contar a história final, ela conta que o menino, que ela abriu a porta do quarto e o menino estava sentado no chão e ele estava lá. Aí ela disse: você está aí que pensando, maquinando alguma coisa contra mim? Está pensando alguma coisa contra mim? Aí o menino estava sentado no chão sem nenhuma arma, sem nada. Quem estava com alguma coisa para fazer maldade com ele era a mãe, não ele, né? E ela tentou fazer as pazes com ele e ele aceitou ir na casa dela antes do Natal. E ele foi. Só que ela já tinha contratado 3 pessoas para ir lá, né? Uma menor de idade, que não aparece o nome, né? Por ser menor de idade, é protegida, né? Que eu acho, que eu acho assim, um absurdo. A maior de idade pode fazer tudo e pode fazer o que quiser, que ela é protegida, sempre vai alguém lá, né, cuidar da coitadinha, da pobrezinha. Aí essa mãe, né, essa mãe que para mim isso não merece ser chamada de mãe, ela contratou um tal de, deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Ela contratou 2 pessoas. O nome de um era Vitor Roberto, um rapaz, né, que ela contratou na verdade ela contratou para dar 3 pessoas para dar uma surra, um susto no filho, né? E essa menina menor de idade era namorada de um deles, ou tinha sido namorada, alguma coisa do tipo, né? Então o nome de um desses meliantes aí era Vitor Roberto da Silva e o outro era Miller Barissa. E a menor de idade, que era ex-namorada ou atual namorada de um desses meliantes aí. Mas eles foram lá, foi para dar um susto no menino, não foi para tirar a vida dele. Só que lá, acho que as coisas meio que fugiram do controle, porque eles, né, bateram no menino, ele apanhou muito e ele implorava, porque pedia socorro para a mãe, para a mãe tirar, não deixasse ele apanhar, que ele não queria morrer, ele falava para a mãe, né? Isso foi palavras da polícia. Mas a mãe, né, que foi ela que contratou, os garotos saíram, né? E ela pegou uma faca e deu 2 golpes no pescoço do filho. Ou seja, foi ela quem tirou a vida do filho. Isso foi antes do Natal. E o corpo do Itaberli só foi achado 7 dias depois. Só foi achado, parece que no dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, o corpo dele foi encontrado. E segundo ali a polícia, a mãe, né? A mãe teve que confessar, né? Ela confessou
que eles deram queixa, já fazia alguns dias ele não desapareceu, né? Mas segundo a mãe, ele tinha desaparecido porque ela deu queixa como desaparecido, mas ela sabia o que ela tinha feito, claro, né? Só que ali o padrasto, é dito que o padrasto Alex não estava em casa, ele não participou porque ele não estava em casa, ele participou da ocultação. E ele viu a mulher, a Tatiana, atear fogo no enteado, né? Essa foi a história do Itaberli. Ele só foi encontrado mesmo no dia 7 de janeiro de 2017. Ou seja, ele ficou desaparecido vários dias. Os restos mortais dele, né? Porque ela diz que ela usou a gasolina do próprio carro dela, né? Tirou a gasolina e ateou, jogou sobre o corpo do filho, né? Para que não fosse reconhecido, e voltou para casa. E aí ela foi da queixa do filho, mas até ali ela não. A polícia já suspeitava dela, né? De todas as histórias que ela contou, porque é dito que ela conta muita história, né? Cada hora ela inventava uma história sobre o filho, né? E a polícia chegou à conclusão que a mau caráter ali era ela, porque ela que atraiu o filho com a promessa de um recomeço, né? De queriam recomeçar, que queriam ter uma vida boa, que Natal era família, e o menino assim, atraído por essa coisa que ele não tinha, né? Ele não tinha carinho de mãe. A mãe, ela era uma mãe ausente, era uma mãe omissa, era uma mãe que odiava o filho pelo fato dele ser gay. Ele também estava buscando a independência dele. Ele queria ir para São Paulo para começar uma nova vida lá, longe dos domínios da mãe das agressões que ele sofria, porque é dito ali que ele era muito agredido pela mãe. E só que a mãe, ela disse para a polícia que ela só chamou esses meliantes, esses criminosos aí, para dar um susto no filho. Mas só que e ela também falou para a polícia, né? Ela deu outra versão para a polícia, que foram esses dois garotos, né? Porque a menor não participou, que tiraram a vida do garoto, mas não foi. Aí a polícia, né, fez ela confessar, porque eles falaram, né? Os garotos lá, os bandidinhos lá, falaram que não tinha sido eles, que eles tinham só batido e machucado bastante, né? Mas não chegaram a tanto. E ela pegou uma arma branca da cozinha e golpeou o filho no pescoço. E depois, né, ela é tão maquiavélica, né, ela foi tão maquiavélica, essa mulher, essa Tatiana, né, que se não se chama de mãe, né, que uma mãe, ela que devia proteger o filho, ela que devia entender o filho, do que ele escolheu para a vida dele. Ele era uma boa pessoa, segundo as fontes. Ele só tinha, ele queria ser quem ele era, de verdade. Ele se assumiu, né? E o fato de ela dizer que ele era agressivo é porque ele era muito massacrado nas ruas pelas pessoas que já tinham algum, né? E esses garotos que foram lá que fizeram o serviço, começaram, um deles era namorado da menor de idade, né? E é dito também que um deles, não sei se é o mesmo, né, já tinha tido alguma coisa com o Itaberli, então ele sabia o segredo, né? Ele era um machão para bater, mas, né, talvez, né, fosse lá bater para agradar a mãe, dizer que ele era contra, né, a orientação do menino, mas ele, na verdade, tinha outro lado também, né, que ele tinha medo, talvez, que esse segredo se fosse revelado para a garota menor de idade que tinha sido namorada dele, ou era, não sei, né? Então acho que talvez eu tivesse medo que isso viesse à tona e ele perdesse, né, o título de machão para bater nos outros, né? Mas machão para outra coisa não era, né, gente? Ele bateu numa criatura indefesa, um menino de 17 anos, e ele não estava armado, tá? Ele não estava armado, não tinha nada. Ele simplesmente sofreu ali calado, né? Atraiu o menino para dentro do quarto e eles espancaram ele bastante, né? Mas deixaram ele com vida. Só que a mãe foi lá e terminou o serviço. E ela tentou se escapar, sabe? Ela tentou bastante fugir da responsabilidade dela. E
Depois, né, ela foi denunciada, claro, a denúncia foi aceita e ela foi a julgamento. Ela e os outros dois, a menor de idade não. Em algumas fontes dizem que ela está em Tremembé, que ela pegou 25 anos e 8 meses de prisão. Na outra fonte que eu vi, diz que ela pegou 21 anos e 8 meses. E os dois garotos, né, os dois criminosos, também pegaram a mesma pena, 21 anos e 8 meses de prisão. O padrasto, Alex, que não participou da ação, do ato em si, de qualquer forma, ele tipo, foi um cúmplice, né, porque ele ajudou a ocultar o corpo do garoto e viu quando a mulher botou fogo no corpo do filho, mas ele não denunciou, ele não fez nada, né? A polícia descobriu, mas não foi por denúncia dele. E esse daí parece que o advogado de defesa abandonou o caso e ele esse tempo todo, né? Foi em 2016, fazem 8 anos, ele não foi julgado ainda. Ele não foi julgado ainda, mas eu acho que, não sei, talvez nem vai preso, né? Porque ele, sei lá, pode ser que ele tenha alguma pena porque ele viu, ele sabia, né? Ele sabia, mas ele também não denunciou. O garoto estava dado como desaparecido, na verdade ele não estava desaparecido, né? Já tinha acontecido tudo que teve que acontecer com ele. Mas o Alex, o padrasto, né? E é dito também ali nas fontes que eu pesquisei, que o menino Itaberli, ele tinha loucura pelo irmão, ele amava o irmãozinho que era pequenino, parece que tinha 4 anos, ele gostava muito, né, que ele era muito apegado ao menino, mas a mãe não gostava que ele ficasse junto com o outro filho, ou seja, a mãe, para ela, filho era só o menorzinho que ela tinha, e ele diz que ele gostava muito do menino, que talvez ele tenha ido na casa da mãe, atraído para a proposta dela para ver o irmão. Ela disse, você só vai ver o fulano se você vier para cá, morar aqui. E aí ele foi contra a vontade da avó paterna, porque não queria que ele fosse, porque acho que a avó paterna tinha medo, porque ele com certeza contava as agressões para a avó, né? Então a avó temia pela vida do neto. E esse dia foi o dia fatídico, porque ele foi para lá com a proposta de tudo em família, bater foto com roupa vermelha, o irmãozinho junto, o padrasto junto e a mãe junto. Né? E essa mulher, ela teve esse menino com uns 15 anos, porque ela tinha 32 anos na época e o filho 17. Né? Então, com 15 anos ela foi mãe e não honrou, porque acho que quando ela descobriu, né, que o menino começou a dar sinais que ele tinha outra orientação sexual, ela não gostou. Ela achou que não era aquilo. Ela dizia mesmo que não suportava mais ele. Não suportava, que ela tinha ódio do filho. Então, né, gente, para vocês verem, isso pode chamar de mãe, genitora, né? Ela que gerou, mas não é, de mãe ela não tinha nada, né, gente? Ela era uma mulher sem alma, né, desprovida de sentimento, não tinha nenhum amor, nenhum carinho pelo filho. Queria um menino para usufruir do dinheiro que ele ganhava da pensão do pai. Ainda bem que a justiça foi feita, né, gente? Que ela está lá no lugar onde ela deve ter convivido lá com aquela turminha lá da pesada, né? Porque quem vai para esse local aí de Tremembé é tudo igual, né? Comete esses crimes hediondos. Você, me diz aí, gente, você já conhecia esse caso do Itaberli Lozano? Se vocês conheciam esse caso, fala aí para mim, o que é que vocês acharam dessa história? Né? É um caso, assim, muito sinistro, né, gente? Muito, muito cruel. Na época, eu acompanhei, né? Então, gostaria que vocês falassem lá nos comentários. Eu quero contar mais alguns casos, tem muitos casos para ser contado, né? Para ser comentado por aqui. Eu sei que tem muita gente nessa função de comentar casos criminais que tem muita prática, porque já começaram há muito tempo, né? Mas te conto um caso bem mais longo, assim, né? Eu reduzo um pouco, mas espero que vocês gostem, que vocês me prestigiem lá, que vocês comentem e ajudem esse canal a crescer. Tá bom, gente? Para eu deixar de sair dos comentários da resenha e ficar nesse conteúdo que me dá prazer em fazer. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem todos bem. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas não sei quando que eu vou postar, tem que ficar pronto primeiro, gente. A gente precisa pesquisar para colocar as fotos, para colocar,
né? Não é tão fácil como fazer uma resenha, né, gente? Um comentário de outro canal, não é? Mas eu gosto bastante de fazer. Então é isso aí, meus queridos. Um grande beijo. Até mais. Fiquem comigo, não vão embora.